Bem-vindos a mais um episódio do Luxologia, o podcast onde desmistificamos o mercado de luxo no Brasil e no mundo. Gente, hoje a gente tem uma convidada super especial, Márcia Auriani. Márcia, ela é uma das maiores especialistas de branding do Brasil, um orgulho pra gente. Eu que sou fanzaça desse assunto, assim. Gente, vamos ter uma aula hoje. Se prepare, pegue papel e caneta, porque esta mulher vai explicar coisas incríveis para vocês, não só sobre o mercado de luxo, mas o assunto aqui de hoje é branding pessoal e a diferença que isso faz na vida para qualquer profissional. É um tema muito importante. A Márcia, ela é executiva da iFrom Branding, né? Ela é gestora executiva, coordenadora do curso de pós-graduação da Belas Artes de mercado de luxo, que também é um assunto que eu quero que ela fale aqui pra gente. E ela possui experiência, assim, acadêmica, profissional, internacional. Ela é a mulher do brand. Gente, Márcia, muito bem-vinda. É um prazer enorme estar aqui com você. Agradeço, Anéssia, toda essa apresentação. Mas vamos lá, vamos trocar aqui experiências, vamos tentar mostrar para o pessoal a importância do brand pessoal nesse mercado de luxo em específico. Eu acho que essa é a nossa missão aqui hoje. Muito bom. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho de você, assim, né, da Infobranding, né, como que é o trabalho de vocês, o trabalho da Belas Artes, o curso, porque muita gente me pergunta. Legal. Eu acho que é importante você falar, porque é um super curso, é importante essa formação, porque as pessoas têm uma percepção que falar de mercado de luxo é simplesmente você conhecer ou você viver isso. Não. E não é bem assim, né? Exato. Muito longe disso. Queria que você falasse um pouquinho disso aqui, logo no comecinho, para situar as pessoas. Vamos lá. O bacana é que eu conheci brand fora do Brasil. 20 e poucos anos atrás, e aí eu falei, puxa, eu preciso levar isso para o Brasil. De qualquer forma, o Brasil precisa muito entender o que é gestão de marca, qual a importância disso no mercado como um todo. E aí, eu vim ao Brasil e criei o primeiro MBA em Branding, para preparar pessoas para entender sobre como é que é gerenciar uma marca, seja no mercado corporativo, seja a marca pessoal, seja a marca de um lugar, seja a marca de um país. Bom, aí a gente foi trabalhando durante esses anos todos, construímos depois, há 15 anos atrás, eu construí o portal Infobranding, que hoje é considerado o melhor portal, o maior portal de branding no Brasil, porque ele traz muito conteúdo, muitos eventos, e sempre com o propósito de descomplicar o branding. Por quê? Porque as pequenas e médias empresas têm uma dificuldade muito grande de entender. Sim. Então, a gente sempre quer trazer para eles, mostrar para eles que não é algo assim, né? É saber gerenciar a sua marca de maneira muito mais profissional. Uhum. E já estão há 15 anos no mercado, e aí estou aqui na Belas Artes também já faz um tempo, e aí surgiu a proposta seguinte, depois de uma certa pesquisa de mercado, a gente percebeu que o mercado de luxo é um mercado que cresce a cada ano, e cresce muito. Uhum. Só que tem poucos profissionais preparados, assim, de uma maneira profissional, para entrar nesse mercado. Foi aí que surgiu a ideia de construir esse curso de Brand e Marketing Luxo, que está sendo um sucesso, porque a gente percebe a cada semestre novos alunos, novos profissionais, inclusive, que já estão no mercado, gestores, supervisores de marketing, pessoas que estão trabalhando com marcas grandes como Louis Vuitton e etc e tal. E aí o pessoal resolve vir para cá, porque percebe necessidade de se especializar, de entender um pouco mais como é que é gerenciar esse mercado, né? Uma coisa é você viver, outra coisa é você entender de propósito, posicionamento de marca, atendimento, experiência. Então, esse curso tem essa vertente, preparar o profissional para entender um pouquinho mais de como é que é gerenciar marcas no mercado de luxo. E a gente tem conquistado isso com muito sucesso, já estamos já na 8ª turma. E, por incrível que pareça, agora tivemos que abrir 2 turmas, Que legal! Porque cresceu muito. Uhum. E a cada dia as pessoas me procuram, perguntando. Eu acabei de receber um direct agora perguntando, queria entender um pouquinho mais o curso, porque as pessoas começaram a perceber o mercado, e o que está me chamando a atenção é que são os donos das marcas, os gestores da marca, estão pedindo para os seus funcionários fazer o curso. Isso então mostra a importância desse curso hoje no mercado. Sim. E estão preparando profissionais super bacanas, com uma vertente muito profissional nesse mercado. E isso é muito bacana. Então, muito fico bom. muito feliz. É muito bom, né? A gente realmente ter alguma coisa que
forma o profissional adequadamente. Exatamente, Não o preparar achismo, mesmo. né? Não, eu acho que é uma coisa que falou uma palavra que eu não gosto muito, né? Achismo, eu acho que não, você não acha nada, é o mercado que direciona, né? Então a gente tem que Exato. saber como entrar nesse mercado e como gerenciar esse dia a dia para poder entregar uma proposta de valor mais assertiva. Acho que esse é o Muito principal bom, ponto, né? muito bom. E aí, para a gente já entrar aqui no nosso tema, no nosso assunto, você já atuou, né, nesse setor e você sabe a importância dessa construção do branding pessoal, né? Exatamente. Então, qual que é o valor desse branding pessoal, né? O que é fundamental? Eu acho que tem alguns elementos extremamente importantes para você construir uma marca pessoal, né? Então, primeiro, e a gente ouviu muito falar isso na pandemia, que é propósito, né? Sim, Qual que é o nosso propósito? Qual a razão de ser? Por que você está nesse podcast aqui hoje, construindo esse conteúdo, esse conhecimento, entregando essa proposta de valor no mercado? Então, a primeira regrinha é: tenha certeza de que o mercado de luxo é a tua praia. Senão, você não vai fazer um bom brand pessoal. Não tem mágica, esse é o ponto. Quando a gente descobre a nossa paixão, eu sempre digo que tem que ter uma paixão muito grande. Sabe sim. aquela coisa de domingo à noite, a musiquinha do Fantástico não te incomoda? Uhum. Não vai te lembrar que é segunda-feira e tá tudo bem? Agora, se ela te incomoda, tem alguma coisa errada. E eu sempre falo, olha, vai encontrar o que te mexe, o que mexe com o teu coração. Porque se você descobrir o que te dá esse tesão, automaticamente 80% do caminho está andado. Sim. Quando você descobre o porquê que você resolveu fazer determinado curso, por que você abriu uma empresa, por que você é um político, por que você é um advogado. Se você tem isso muito fortemente no seu coração, automaticamente você vai atrás de mais conhecimento, você vai fazer uma graduação, vai fazer uma pós-graduação, vai participar de congressos, vai ler mais, vai viajar mais. Por quê? Porque a gente precisa alimentar. Eu sempre digo, a gente tem a nossa fábrica é a nossa cabecinha. Sim, E sim. se a gente não trocar óleo, não trocar o pneu que fica carequinho, o carro para, não tem jeito. E aí não adianta chorar, sabe aquela coisa? Eu tenho um amigo que se formou em Harvard há 20 anos atrás. Tá. E ele foi mandado embora faz pouco tempo. E ele ficou revoltado. Ele falou assim, nossa, mas eu perdi o meu lugar para um rapaz de 35 anos. Eu falei assim, querido, há quanto tempo você não vai para um banco de escola? Mas eu fiz Harvard. Quanto você fez? Há 20 anos já Já foi. foi, já Senão, foi. Imagina. Há esse 5 título, anos atrás já foi. exatamente, esse título já foi. É. E eu dei mentoria agora para um outro CEO de uma empresa, que ele me chamou para cuidar da marca pessoal dele, e eu achei bacana. Eu não tinha nem agenda para isso, mas assim, o pedido dele foi tão bacana que eu fui auxiliá-lo. E aí eu fui olhar o currículo dele, a última especialização que ele fez foi em 2006. E ele está preocupado de perder o emprego. Sim. E eu falei para ele, você tem que se preocupar mesmo, porque Sim. você está fora do mercado, você sentou numa cadeira e como CEO você ficou atrás da mesa, o que é um grande erro estratégico. Então você tem que alimentar mais a sua fábrica, ou seja, você tem que voltar ao banco de escola. Eu falei assim, tem cursos em Stanford, em Harvard, para um profissional como você, que você tem que fazer. Não só fazer para o conhecimento, e tem outra palavra importante também, que é networking. Sim. Um profissional como esse não fizer Sim, network para sua marca sim. pessoal, automaticamente ele fica fora do mercado. E não adianta, sabe? Eu sou CEO. Nós Não estamos... importa, não importa. Não, conhecimento e conteúdo hoje, essa famosa frase que está todo o tempo falando no mercado também, lifelong learning, nada mais é do que seja um externo aprendiz. Não dá mais para você, não importa a sua idade, né? Então, vale assim, eu sempre faço uma comparação gostosa com a Fernanda Montenegro, 95 anos, e está no mercado, sabe gerenciar sua marca, sabe falar. Impecável, né? Ela é E impecável, sempre né? atrás de conteúdo, participando de... Então, é isso que a gente precisa entender, nós como profissionais, que a primeira gestão de uma marca pessoal é saber qual é o seu propósito. Descobriu isso? Perfeito. Vamos trabalhar agora o posicionamento da marca. Bom, gente, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu fui aluna da Márcia. E eu lembro que logo, assim, no começo da sua aula, é uma coisa que eu levei para mim e falei, gente, acho que agora tá certo, porque eu vivi 20 anos no mundo corporativo, trabalhando com branding, com marketing, que são coisas que eu gosto, mas eu estava trabalhando com tecnologia, que é uma coisa que eu não gosto. Ponto. Exato. E eu sempre soube disso, eu sempre soube que meu amor era o mercado de luxo, porque no paralelo...
eu estava estudando, eu fui para fora estudar, fiz a pós-graduação, sempre fiz vários cursos, então era uma coisa que eu falei, gente, um dia isso vai chegar para mim de alguma forma. Mas eu fui me preparar para isso, Exato, né? essa é a regra número E 1. aí, essa coisa que você falou da musiquinha do Fantástico é perfeita, porque assim, tinha uma agonia de segunda-feira, porque você faz uma coisa que não tá no seu DNA, porque não tá na sua... E era uma coisa horrorosa, e aí quando eu me livrei disso tudo, e eu confesso que assim, quando eu saí do mundo corporativo, né, de tecnologia e tudo mais, eu fiquei ainda com esse elefante nas minhas costas eram 20 anos, né? Fiquei com esse elefante nas minhas costas ainda uns 3 meses, assim, sabe? Que eu fiquei perdida. Eu falei, e agora? Pra onde eu vou? Né? E aí a coisa foi acontecendo sabe, vai. E é o que você falou, quando você faz com prazer, pessoas surgem, acho que a energia flui, a conexão, a coisa é acontece. automático. É automático, exatamente. É impressionante isso. como muda. Como muda. Eu falo para as pessoas, hoje eu dou aula, né? E aí várias alunas minhas falam assim: muita gente em transição de carreira. Muita gente. O que mais a gente encontra no mercado. Porque assim, o que eu mais tenho aluna advogada que é ir pro mercado de luxo. Eu só assim, então, porque eu queria muito mudar de área, eu tô fazendo curso para começar a entender. O que você acha de advogado pro mercado de luxo? Tá tudo bem, gente. É só você entender. É só você ter certeza que é isso que você quer. Exatamente, se é isso que você quer. Aí tudo bem. Né? E aí, acho que incorpora, e aí, você falou, aí nada como o polimento ali do branding pessoal, aí, né? Exatamente. Enfim, aí tem umas etapas do brand pessoal que é fundamental, né? Se eu já descobri o que eu quero, ótimo. Então, nós vamos trabalhar o seguinte. Bom, agora qual é o posicionamento da marca? Qual é a imagem que você quer passar para que o mercado entenda essa sua linguagem? Sim. A marca pessoal, que nem a marca corporativa. Você fala que a metodologia é a mesma de construção de marca, né? Você precisa entender qual é a imagem que você quer passar. E se nós estamos falando do mercado de luxo, não tem como, você tem que se vestir como no mercado de luxo, você tem que entender do mercado de luxo, você tem que saber se portar dentro do mercado de luxo, ou seja, você tem que viver esse mercado para você se tornar um profissional diferenciado, e aí você vai passar essa imagem automaticamente também. Sim. E aí, feito isso, nós temos algumas coisas que são extremamente importantes, né? Foco. Lembrem que a gente não tem tempo de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, se o mercado de luxo é a sua praia, foca nisso. Segue esse caminho, porque aí sim você vai ser melhor no assunto, você vai entender melhor o assunto e você vai ser você vai falar com muita propriedade desse assunto do mercado e o mercado vai olhar para você, essa pessoa entende do assunto. Sim. Porque você focou nisso, então você não desvirtuou. É que nem médico, quando entra na faculdade, ele entra no primeiro semestre e do segundo ele já parte para uma especialização. Ele vai ser obstetra ou vai ser cardiologista, porque não dá para ele ser os 2 ou 3 ao mesmo tempo. Sim. E é que nem nós profissionais. Se a gente acha que dá tempo, não dá, nós temos o nosso dia muito curto, né? Então, se a gente não especializar no assunto, nós não temos condições de sermos os melhores no assunto. É simples assim, né? E cada profissional também tem que buscar uma palavra que é muito importante, que nós temos, com certeza, alguns acham, outros não, é o seu diferencial. Qual é o seu diferencial dentro desse mercado de luxo? Qual o caminho você vai seguir para se diferenciar porque todo mercado, e não é uma exceção no mercado de luxo, tem concorrência. Sim. Com o mercado corporativo, né? Claro. Quantos marqueteiros estão se formando, quantos publicitários, quantos advogados. Então, assim, eu tenho que identificar que eu tenho uma marca, tenho uma identidade muito forte para passar e eu tenho que saber qual é o meu diferencial. Tem que descobrir qual é a mensagem, o que você quer falar, né? Exatamente. E você sabe que a ideia do podcast foi bem dessa maneira, assim, porque eu falei, bom, tudo bem. A gente não tem tanta gente, assim, que fala de mercado de luxo no Brasil. A gente tem muita gente que fala de moda no Brasil. Exatamente. De uma forma geral. Exatamente. Né? Mas não de mercado de luxo, propriamente dito. E aí, eu escutei sempre, você deve escutar também muita besteira sobre o mercado de luxo. Exato. Né? Porque o que mais tem no Brasil é gente que vive esse mercado e que fala nas redes sociais, mas sem uma propriedade técnica acadêmica, como a gente comentou aqui no começo. E aí, a gente tem uma questão sociocultural, que tem né, certos preconceitos com o mercado de luxo também. A gente tem várias coisas, né, nesse sentido. E aí a ideia do podcast foi justamente essa que eu falei, gente, vamos desmistificar esse luxo. Perfeito.
porque a coisa ela é diferente do que todo mundo tá falando aí, né? Então, então eu peguei esse meu gancho, falei, porque eu ficava o tempo todo corrigindo as pessoas. Não, gente, luxo não é isso, sabe? Luxo não é Exato. ostentação. Luxo não é. Não, tá errado. Olha por aqui, olha pelo lado cultural, sabe? Pelo lado artístico, né? A construção de uma marca, o Exato. storytelling, olha o que essas marcas fazem, em contexto histórico. Aí as pessoas falavam, nossa, nunca olhei por esse lado, sabe? Tem que olhar. Falei, gente, alguém tem que falar disso. Não. Achei meu gancho. Exatamente, buscou o seu caminho, que é uma área que você gosta tanto, e dentro desse Sim, caminho agora você vai mostrar para eles, ó, o que que é o mercado de luxo, né? E exato. qual a importância desse mercado? E eu acho que é uma coisa, um ponto muito importante é qual é a importância do luxo para o Brasil? Qual é a importância para o luxo para o mundo? Sim. Né? Qual é o retorno que ele traz para uma sociedade, para a sociedade econômica como um todo? Então, assim, a gente não pode ficar apontando o dedo, eu acho isso. Não, é uma área extremamente importante. Sim, É um mercado em ascensão, o tempo todo está crescendo e cada vez mais a gente precisa de profissionais que sejam profissionais exato. dessa área. Muito bom. E aí uma coisa que eu acho que é muito importante também é definir qual é o seu propósito, qual que é o seu posicionamento, a imagem que você vai passar dentro desse mercado, qual que é a sua área qual é o seu diferencial, né? Vamos pensar nas estratégias de marketing, na estratégia de marketing pessoal mesmo. Qual é a sua missão de vida? Qual a Sim. razão de ser de você estar aqui hoje fazendo uma graduação, pós-graduação? Qual a razão de você estar trabalhando numa determinada empresa? Vamos determinar qual é a sua missão de vida, qual é a sua visão, onde você quer chegar e como você quer ser lembrado, Uhum. quais são os seus valores. Isso é muito importante porque a gente tem que levantar a bandeirinha algumas vezes e bater na mesa e falar assim, é isso que eu acredito e é nisso que eu vou em Sim, frente. sim. Porque se você não acreditar, as pessoas não vão deixar você acreditar. Então, esse é um ponto extremamente É. importante quando você constrói a sua marca. Uhum. E você passa a ter mais valor no mercado quando você realmente chega numa empresa ou chega no mercado e mostra exatamente aquilo que você acredita e que você tem conteúdo para Sim, isso. sim, Né? Então sim. você. Embasamento, Exatamente, né? eu sei do que eu estou falando, eu posso ajudar essa empresa, esse mercado a crescer. Isso é muito importante. Sim. E aí, quando a gente fala estratégias de marketing, pessoal, além de definir o seu posicionamento dentro de uma missão, de uma visão, de valores muito fortes, eu vou partir para as famosas estratégias de marketing. Qual é o meu objetivo, né? Onde eu quero chegar, Uhum. né? Uhum. Daqui a 5, 10 anos. E é engraçado, e aí também determina quais são as metas para esse ano. Onde eu quero chegar? Então, eu vou entrar em 2025, até dezembro de 2025, o que eu quero crescer? E uma coisa muito importante, se você colocar, e eu falo para fazer mesmo lição de casa, né? Não é só falar, não. Escrever. É sentar, escrever, fazer o seu planozinho, deixa no seu escritório, deixa em algum lugar que você enxerga todos os dias e determina as coisas que você tem que fazer durante esse ano e quanto você tem que investir na sua marca pessoal. Porque a gente fala das empresas elas têm que investir, não tem, para poder crescer? Marca pessoal, idem. A gente também precisa investir em nós mesmos e separar um pouquinho, sabe? Todo mês, olha, isso aqui vai para minha marca pessoal. Precisa fazer esse curso, precisa fazer essa viagem, precisa participar desse congresso, porque aí você vai ficando cada vez mais forte para chegar no seu objetivo a longo prazo. E quando eu falo isso, também tem que lembrar o seguinte. Os famosos 4 P's do mar, tem os 8 P's hoje em dia, mas os 4 P's resolvem totalmente essa estratégia. Qual é o seu produto, qual é o seu diferencial, como é que você está trabalhando o seu nome, o name também faz parte do processo. E eu sempre falo o seguinte, não coloca 3, 4 nomes, 2 nomes, sabe? Se você trabalha com seu nickname e o nickname já é forte, não tem o menor problema, trabalha ele para ser, é muito mais fácil de eu gravar, de eu lembrar. Então trabalha isso, você tem a sua embalagem, né? A sua identidade visual. Se você é um profissional, tanto você tem que ter a sua identidade visual física, o seu cartão de visita, a sua marca. Se você trabalha numa empresa, a sua identidade faz parte desse processo. Você tem uma embalagem que conversa, né, a linguagem não verbal fala muito mais, às vezes, que a linguagem verbal. Então, como você se veste, como você fala, como você cumprimenta, como você arruma a sua mesa, como você entrega os seus trabalhos no mercado, diz muito sobre você. Sim. E isso o mercado avalia muito. E dependendo como você chega numa empresa, como você se apresenta, a pessoa guarda automaticamente o seu nome, a sua marca, porque você chegou com uma presença muito forte. Você tem uma forte. presença forte, né? Isso é extremamente importante no mercado. E é interessante também, é uma dica, eu acho muito importante, a pessoa quando vai trabalhar numa empresa, ela faz questão de falar, eu sou a Márcia da Natura. Não, você é a Márcia Auriane, que trabalha na Natura.
A Natura não tem nenhuma obrigação de pagar o seu salário por uma obrigação, ela tem, né, ela tem a obrigação de pagar pelo aquilo que você está entregando. Sim. Então, a Márcia Oriane trabalha na Natura, entrega uma proposta de valor, entrega um trabalho, Aham. e que tem que ajudar a Natura a crescer, obrigatoriamente, para isso que ela está te contratando. E você tem que evidenciar que eu sou a Márcia Oriane, que eu não sou a Márcia Natura. Sabe que teve até uma trend assim no LinkedIn falando sobre isso, porque as pessoas se apresentam muito com o sobrenome da empresa, Exatamente. né? Então eu sou a fulana de tal marca. Não, né? Não é isso. Extremamente errado, porque essas pessoas depois, quando elas perdem o emprego, elas ficam sem chão. Elas têm até vergonha de falar que eu não estou mais na Natura, que eu não estou mais no Louis Vuitton, que eu não... Gente, isso é uma coisa que eu trabalho muito, muito no nosso curso de Brand Marketing Luxo, para os nossos profissionais entenderem que eles têm que se valorizar, a marca Sim. pessoal deles, para que eles possam chegar no mercado de maneira forte e não ficarem vulneráveis, né? Porque a pessoa acaba ficando muito vulnerável para atingir uma proposta, para chegar no mercado mais forte. Então, isso é fundamental para essa construção de marca de valor. Um outro item, acho que extremamente importante, é saber o quanto é o seu valor. Mas, Márcia, isso é possível? Com certeza. Tem vários periódicos aí que mostram quanto ganha o profissional de marca, quanto ganha o profissional de brand. E você tem que saber, acho que uma coisa, essa é uma reflexão muito importante. Às vezes a pessoa acha que deveria ganhar X e ela está ganhando Y. Sim. Será que você já está preparado para ganhar X? Será que você não precisa crescer um pouquinho mais, se preparar para ganhar o X? Então, não julgue quem está ganhando mais que você. Vai verificar se você está ganhando, se o que você está ganhando é o certo ou errado. Sim. Se for errado, aí pronto. Aí vamos batalhar por uma nova oportunidade de mercado e não pensar duas vezes. Porque quando a pessoa tem essa certeza, é mais fácil dela conquistar algo no mercado. Bom. Então, entender qual é o seu valor no mercado é fundamental e colocar no seu plano de marketing o quanto você quer crescer a cada ano, né? Eu ganho X, eu quero ganhar 2 vezes X no próximo ano. Sim. Como faz uma empresa, ela para e ela fala, olha, eu quero crescer tanto. E tudo tem que crescer junto, né? Exatamente. Então, mas aí eu preciso ter consciência do que está faltando para eu chegar lá e crescer esse patamar. Né? Então, para chegar nesse valor, eu preciso entender um pouquinho mais sobre o meu conteúdo, sobre o mercado, o que está faltando, qual é o... Talvez eu precise saber me expressar melhor, talvez eu precise defender melhor, negociar melhor. Então, tem alguns detalhes que são importantes. Sempre tem uma coisinha ou outra, né? Sempre tem, gente. É o que você falou. Pode ser o melhor CEO do mundo, né? Sempre tem alguma coisa para melhorar, alguma coisa para... Né? Ninguém é perfeito. E as pessoas sentam realmente atrás ali da mesa e ficam ali mumificadas às vezes, né? Acho que eu cheguei neste patamar e eu não... Nossa, eu trabalhei com muita gente, assim, sabe? Aí, bem do jeito que você falou, assim, não, porque eu tenho tal formação, eu fiz tal faculdade, eu fiz não sei o quê. E? Vamos saber quando você fez isso. Né? E? Porque as coisas hoje as informações estão tão rápidas que se a pessoa não se ir atrás todo dia de conteúdo, ela fica fora do mercado. Eu não posso sair de casa todo dia de manhã sem eu ler determinados blogs, que eu tenho certeza que quem está por trás também, para não ter fake news. E, sabe? Importantíssimo, exatamente. Né? Aí eu vou lá, leio, só saio de casa com essas leituras. Sim. Por quê? Porque eu sei que vai surgir uma pergunta, acontecer alguma coisa e eu preciso estar a par do mercado. Então, eu sempre separo de manhã, antes de casa, a famosa ginástica, a famosa também... Ginástica mental. Exatamente, você precisa de todas as coisas hoje no mercado, não tem como. Então, isso é fundamental. Bom. E você falou uma coisa que eu queria retomar um pouquinho, que é a coisa, né, desse propósito, de você se preparar para isso tudo. Mas acho que tem uma coisa que é muito importante, que as pessoas valorizam muito hoje, que é a essência. Sim. Né? Porque às vezes a gente força uma coisa que, né? E como é que a gente equilibra nesse branding pessoal essa essência? Porque eu acho que é importante essa essência de você ser autêntico, né? Porque assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, você me deu aula, eu falo, eu tenho uma certa personalidade, eu coloco minha opinião, que às vezes no mundo corporativo é um problema. Porque gente de muita opinião no mercado corporativo sofre, eu sofria muito, né? Porque eu acreditava muito em determinadas coisas que eu sabia, que eu tinha estudado, que eu sabia o que eu estava falando, mas não é todo mundo que aceita isso, né? E aí, assim, às vezes eu deixava só a coisa acontecer, sabe? Uma hora
pessoa vai ver que eu estava certa, né? Porque eu não estou falando aqui aleatório. É o que você Exato. falou, eu estava preparada para determinadas coisas. Então, como é que você acha que esse triângulo aí, né, que é o propósito, a essência, a autenticidade, como é que esse equilíbrio, porque às vezes a pessoa, ela força uma coisa, Não, né? isso não pode acontecer. Quando a pessoa força muito, você é perceptível. Eu vou dar um exemplo pequenininho assim para entender esse processo. Para você ter sucesso no mercado corporativo, no mercado seja acadêmico, corporativo, consultoria, eu falo uma coisa que eu acredito muito, para gostar de pessoas. E não força. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou no coquetel, eu tenho que ir no coquetel. E aí você chega nesse coquetel, o seu semblante está mostrando que você está lá por obrigação. Melhor não ir, Sim. entendeu? Então, esse é exemplo de autenticidade. E quando você é autêntico, você entende que dentro de uma empresa todos são importantes. Da faxineira ao CEO, todos, com cada um, com a sua função, com a sua responsabilidade, são importantes. Então, a importância de você lidar com pessoas, quando você tem uma essência de uma marca, que você sabe o que você quer, você sabe que você está ali, você sabe onde você quer chegar. Uhum. E a autenticidade é lembrar do seu passado, né? Às vezes você foi uma pessoa simples. Eu lembro de um case muito bacana, a Rachel Maia, que talvez você conheça. Ela veio de uma periferia. Aham. E por um acaso ela caiu no luxo. E por um acaso ela se apaixonou pelo luxo. E aí automaticamente a carreira dela, né? Foi 2 vezes CEO de Sim. um mercado, de 2 marcas fantásticas no mercado. Sim. Hoje Uhum. voltou a essência dela, tá lá fazendo um trabalho social, Sim. né? Aham. E é bacana porque isso é autenticidade. Você tem um passado, você tem um presente, você tem um futuro. Então, quando você constrói uma marca, não precisa mentir ou omitir nada, seja o que você é Aham. neste mercado, construa a essência. Eu sempre falo que a essência de uma marca é aquilo que treme, né? Você já se apaixonou por alguém? A gente não treme inteirinho? É exatamente igual quando você gosta da área que Deu você tá. match. Pronto. Aí as coisas fluem de maneira muito Sim. automática e a autenticidade faz parte disso. Quando a pessoa sabe, quando ela é apaixonada, ela segue o caminho dela numa boa, sem estresse. E ela sabe que não é nenhum problema o passado, não é nenhum problema, sabe, de onde você veio, onde você quer chegar. É importante, por isso que eu falo sempre, né? Saber onde você quer chegar é fundamental para o sucesso, para essa essência Sim. ser Sim. entendida no mercado. E você passa isso espontaneamente. Uhum. Isso é legal. Mas a gente não pode esquecer também, Fabiola, de saber trabalhar as estratégias da sua marca pessoal. Também não é. As coisas só não vão acontecendo. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente, que eu acho que é importante. É muito importante. Uhum. Se eu falo do mercado de luxo, tem que saber como investir. Se eu falo do mercado de luxo, tem que saber quanto que eu vou cobrar. Se eu falo do mercado de luxo, quais gôndolas do mercado as pessoas vão encontrar para comprar o meu produto, né? Então eu tenho que estar onde? Eu tenho que participar de evento, eu tenho que participar de congresso, eu tenho que participar de, às vezes, estar nas universidades conversando com as pessoas. A minha marca precisa estar presente, as pessoas Sim. precisam me conhecer. Uhum. Outro ponto importante é, que estratégia eu vou fazer em termos de assim, como é que eu vou comunicar no mercado, ou como o mercado vai entender que eu existo? Tá bom, quais são as redes sociais que eu vou trabalhar, né? E aí eu vejo um erro muito grande. As pessoas falam as mesmas coisas nas diversas plataformas, o que é um erro estratégico, né? Qual é a melhor? Às vezes a minha plataforma é melhor para você. Sim. Eu adoro trabalhar com o LinkedIn, é lá que está a minha área, Uhum, business, o uhum. branding. Então, eu invisto muito, olha só, eu invisto muito nessa plataforma. Então, eu publico todo dia, eu interajo com as pessoas, porque essa plataforma me traz uma resposta muito importante para a minha marca pessoal. Sim. Uhum. Então, eu tenho que saber disso. Eu tenho que entender, isso é fundamental, quando você vai em construção de marca, quais são o meu hard skills e meus soft skills hoje, Isso é fundamental. para nossa Fundamental. pensando em brand pessoal, né? Quando você fala de hard, né? Falando de hard mesmo, qual é o conteúdo que eu tenho que ter para poder entrar no mercado e entregar essa proposta de valor? E outra coisa, capacitação eu posso fazer num curso, posso fazer numa faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, profissional, não importa. Mas conteúdo diferencial, ele vem
o quanto a gente alimenta a nossa cabecinha. Então é fundamental viajar, ler livro. Pessoas estão parando de ler livro, não acredito nisso, é triste isso. Marca pessoal jamais poderia parar de ler livros, né? Eu lembro do Washington Oliveira, que acabou de deixar a gente um exemplo de profissional publicitário no mercado brasileiro, internacional. Ele não terminou a faculdade, mas ele lia 9, 10 livros por mês. E ele falava uma coisa que era muito bacana, que é isso que eu acredito no profissional. Ele falava assim, o publicitário, ele resolve ele resolve casar com a publicitária. O publicitário resolve só ler livros de publicidade. Tá errado. Ele tem que ler de tudo. Ele lê de tudo, participar de uma Fashion Week. Às vezes eu vou dar conselho para um cliente e eu vejo que o problema não é na venda, não é no marketing, é na produção. Então, se eu não tenho essa noção... Repertório, né? Exatamente. Repertório. Eu não consigo, eu não consigo entregar essa proposta de valor no mercado. E isso para o mercado de luxo é muito importante, Nossa, né? é fundamental. Porque numa das aulas que eu dou uma aula, né, no curso livre de treinamento, né? E as pessoas falam, como é que eu acesso o consumidor do luxo? Você acessa com repertório. Só tem esse caminho. Minimamente, porque a técnica do treinamento, sua empresa vai passar para você, como é que, né? Enfim. Agora, o repertório é só seu. Exatamente. O relacionamento que você vai ter com o seu cliente. Então, eu falo a mesma coisa. Eu falo assim, à medida do possível, não é todo mundo que pode viajar, mas à medida do possível, vai viajar, vai ver museu, vai ver arte, vai ver... Gente, assim, tenha repertório para conversar com o seu cliente, porque alguma coisa esse cliente vai soltar no meio da história. Exato. Que você vai pegar esse gancho e que vocês vão transformar numa conversa. E aí pronto, Isso né? que você falou, às vezes eu não tenho dinheiro para viajar. Vai viajar 200 km de São Paulo. Você vai ver coisas fantásticas. Vai passear em São Paulo domingo, você vai aprender muito, não tem muito trânsito, você vai conhecer o centro de cidade de São Paulo. Sim. A riqueza que tem de informação ali é algo, né? Fora os outros vários museus que você pode exercer de graça. A internet é um caminho maravilhoso para você viajar também. Então, só fica sem informação quem quer. Porque tá tudo aí disponível pra gente, então tem que querer ir atrás. E o livro, né, como você falou, acho que os livros levam a gente a fazer essa viagem. Exatamente. Né, que de repente a gente não tem um poder aquisitivo, mas, né, você falou, tem várias coisas na internet, tem o YouTube com vídeo, com coisas para você assistir, Facilmente, né? Então, você adquire conhecimento, não tem mais desculpas, né? Não tem mais desculpas. Esse é um grande ponto e tem que sempre se atualizar, sempre buscar conteúdo para se tornar o melhor no mercado. Muito bom. E aí, Márcia, assim, a gente sabe que o design, né, e a estética tem uma importância fundamental no luxo, né? Fundamental, quando a gente está falando aqui de arte, né, e tudo mais. Como você acha que esses elementos, eles fortalecem o branding pessoal? Porque as pessoas falam assim, às vezes para um branding pessoal no mercado de luxo, a pessoa tem que ser extremamente elegante. Será que é só a elegância? Porque, né, às vezes a pessoa não tem uma elegância clássica, mas ela tem uma outra característica ali que é tão luxuosa quanto, né? Então, como é que você acha que um profissional no mercado de luxo, com tudo isso que você já falou, mas esteticamente, o que você acha que é o pulo do gato, assim? Cordialidade. Sabe? Olha que legal. Eu acho que isso é fundamental. Empatia, respeito, né? Um exemplo bobinho, assim, os nossos alunos de design, né? Que na Belas Artes tem muitos alunos de design, e às vezes na pós vem esse aluno e ele chega numa empresa de médio porte, e eu já presenciei isso, já puxei a orelha dele, inclusive, que ele chega e fala assim, nossa, que marca horrorosa. Aí eu falo, querido, sabe quantos anos tem essa empresa? 20 anos. Então dá valor para essa marca, porque realmente tem uma história aqui. Qual é a sua missão aqui hoje? É transformar essa marca
para melhorar esse mercado, para melhorar essa empresa e para que ela tenha novas conquistas no mercado. Essa é a sua função aqui hoje. Sim. Agora, não chega criticando, não. Respeita quem está do outro lado da mesa, que lutou muito para chegar a esses 20 anos. Sim. Não é qualquer um que tem esse dom. Não. Eu aprendo muito com os pequenos e médios empresários. Empresa de 20 anos no Brasil é um vencedor. Nossa, vamos pensar em Brasil, vamos pensar em impostos, né? Vamos pensar todo dia tem uma novidade aqui, né? Então, se manter firme no país como o Brasil é para poucos. Então, cordialidade, respeitar as pessoas, entender qual é esse mercado. E quando você fala de design, você tem designs, peças de designs de artesãos que são maravilhosas e que são simples e que têm um valor muito grande no mercado. Então, isso é extremamente importante para o profissional. Por isso que a gente precisa entender qual é a nossa missão na vida. Se a gente tem claramente qual é a nossa missão aqui nessa vida, a gente vai entregar algo de valor no mercado. Não importa qual seja a sua área. Vai, né? Flui. Flui automaticamente. Então, mas eu acho que está precisando muito respeitar um pouquinho mais esse conceito de empatia. É extremamente importante no mercado corporativo. E a marca pessoal precisa... É aquela coisa, agora eu sou diretora internacional. Tá bom, que legal, parabéns. Mas eu sou você que não nem é você, Deus. Márcia. Eu falo assim, que bom pra você, parabéns. Mas você não é Deus, né? Então, baixa a bola, lembra que você tem uma equipe para liderar, e você é o exemplo dessa equipe, liderança é fundamental, né? Sim. Com essa postura, você vai mais pro lado de chefe, e chefe é uma coisa que é bom de não querer ser. Exato. Então, o líder é aquele que a gente acompanha, e a gente vai todo mundo junto, né? Então, acho que isso é extremamente importante para a construção de uma marca de valor no mercado. Você sabe que você falou uma coisa de líder. Eu acho que ser um bom líder é um luxo, para começar. Exatamente. E é difícil, viu? Eu posso, assim, em 20 anos de mundo corporativo, eu posso falar para você que, olha, em menos de uma mão eu conto líderes. Exatamente. Que eu conheci. Porque as pessoas são chefes. Eu sempre falo que atrás de grandes marcas sempre temos grandes líderes. Mas não é fácil. Não é fácil. É difícil você encontrar, porque você vê marcas acontecendo e você vê pessoas maravilhosas por trás e você vê também pessoas que não têm essa postura de liderança e leva naquela, né? Quem manda aqui sou eu e essa pessoa não é muito bacana, não. Então, acho que precisa mudar muito isso no mercado corporativo ainda. Muito. E a relação da marca pessoal com a marca corporativa é muito intensa, né? O dono da empresa, ele é o responsável pelaquela marca. E eu gosto muito da marca Starbucks, porque o Howard Schultz, que foi quem colocou essa marca no mercado, ele que fez essa marca, né? Não foi ele que criou o Starbucks, mas ele que comprou e fez ela acontecer o que ela é hoje. Mas ele tem uma coisa que eu acho muito bacana, ele valoriza muito as pessoas, porque ele perdeu o pai dele, que trabalhava em empresas, não era chefe, não era líder, né? Ele trabalhava em cargos mais lá embaixo, e quando ele faleceu, ninguém se despediu do pai dele, e aquilo para ele foi assim algo muito dolorido. Ele falava, como assim? Só porque ele não tinha uma posição, ninguém podia mandar um buquê de flores, ninguém podia, né? E aí nasceu a essência da marca Starbucks, sem ele saber da Starbucks naquele momento. Porque aí ele falou, bom, quando eu tiver minha empresa, as primeiras pessoas que eu vou cuidar são os meus colaboradores. Para que você não vire um número, né? Exatamente. Então, quando eu li esse livro, isso foi na década de 90 e agora ele relançou, eu falei, nossa, exatamente, a essência do brand está aí. Sim. Né? Na partir do momento que você entender que você é uma pessoa e que você vai cuidar de outras pessoas, né? Na pandemia a gente viu os bons líderes que se preocuparam realmente, né, com seus colaboradores. Então, a gente já sentiu muito bem isso. Então, essa é a essência que eu acho que falta muito ainda. Acho que tem um longo caminho aqui em relação a isso. E aí, a gente voltando para a questão dessa essência, e a gente falou um pouquinho também, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a credibilidade. Porque, assim, né, você tem essa experiência incrível que você tem, né, de um conhecimento e de uma consultoria, né, de internacional, até você tem essa visão internacional. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, como que essa credibilidade, né, seja lá da onde que você adquiriu isso,
tem essa importância, né? Assim, como é que o branding pessoal, a credibilidade, como é que eles crescem juntos? Como é que as pessoas, elas vão passar isso para outras pessoas, sabe? Qual que é a importância disso para um profissional no mercado de luxo, assim, juntar essas coisas todas? É fundamental quando você fala de credibilidade, você fala de conteúdo. O grande diferencial de um profissional primeiro, eu consigo enxergar quando o profissional é muito bom, quando ele tem brilho no olhar. Que ele chega num lugar assim, falando, passando o conhecimento dele, e você percebe que ele entende muito do assunto. Então, para ter credibilidade, você precisa se apaixonar pelo que você faz. Essa é a regra número 1, né? Uhum, E a credibilidade, ela vai sendo conquistada no momento que você vai entregando essa proposta de valor, passo a passo, dia a dia. Então, é aquilo que nós acabamos de falar, que se eu sou um profissional que eu sempre falo o seguinte, né? Qualidade hoje é uma obrigação, não é diferencial. Lá atrás foi diferencial, hoje não. Então, um profissional que sai, que entra no mercado, graduado, pós-graduado, ele tem a obrigação de entregar essa proposta de valor. sim. E aí a credibilidade, ela é automática. Ela acontece, porque você, na maneira como você fala, na maneira como você se posiciona, você transmite essa credibilidade. E as pessoas te contratam muitas vezes, e é isso que é bacana, às vezes não é nem pela sua proposta, ele nem olha o valor da sua proposta, quando ele Uhum, enxerga em você algo diferenciado e que quando você consegue passar essa credibilidade. E você só passa a credibilidade se você entender muito do seu assunto. Senão você não consegue entregar. É a mesma coisa que você percebe, por exemplo, pessoas nas redes sociais, quando elas passam informações, você percebe que ela não tem conteúdo para estar sim, para entregando falar daquilo aquilo. que ela tá falando. Exatamente, você Uhum, percebe, você começa a falar, nossa, né, não consegue entregar essa proposta de valor. Dá uma palestra, às vezes você percebe que está faltando conteúdo a mais para entregar aquela. Então, essa credibilidade, ela vem quanto mais você vem se fortalecendo com conhecimento da sua área para poder ajudar uma empresa a crescer, ajudar uma academia a crescer, ajudar um país a crescer. uhum. Você percebe, às vezes, alguns grandes diferenciais de políticos em função de conteúdo. É uma área que, se a gente fosse falar, seria um outro podcast, mas, por exemplo, é incrível como ainda não se estabeleceu que um político tem que estudar. Só pode entrar na política se fizer Eu acho faculdade. uma Eu acho incrível loucura isso. essa. É uma loucura É isso, eu por isso que a acho. gente tem tantos problemas. Tem muita gente lá que foi para um cabide de emprego Sim, e que não entende o assunto e não faz as coisas acontecerem. sim, Então, qual sim. é a credibilidade que eu tenho de entregar sabe, a minha cidade, o meu país para uma determinada pessoa que não tem nenhum conteúdo, que está lá na política do, sabe, eu vou indo, eu vou levando, e você percebe, você vai olhar o currículo do cara, ele não tem nenhum conteúdo. Então a credibilidade dele é zero. Eu acho que só da parte de direito, né, que obviamente é obrigatório você, né, ter uma carreira na advocacia. Eu Exato. acho que todos os outros cargos políticos você não precisa ter nenhum. Nenhum, basta você entrar. Gente, que Então, loucura isso que é isso, né? esse é um excelente exemplo de credibilidade. A Como é que credibilidade, você vai ela é falar de uma conquistada coisa que você não tem exatamente. conhecimento, né? Dou um exemplo bobo, eu vou me consultar com um cardiologista, né? Tá bom, chego lá, o meu possível médico tá fumando. Qual a credibilidade que eu tenho de fazer uma consulta com ele? Sim. Qual a credibilidade que está passando para mim que ele realmente é um bom médico e ele está fumando? Entendeu? Isso é credibilidade, né? Então, É. é isso que a gente tem que entender. Quando você fala de mercado de luxo, como é que eu passo a credibilidade, Uhum, né? uhum. Da maneira que eu da maneira como eu me visto, da maneira como eu falo, do meu conteúdo, do meu posicionamento de marca. Se eu passo essa credibilidade através da minha marca pessoal, a gente precisa lembrar que a marca é um símbolo, né? Então, você Sim, olha para uma marca e fala, nossa, que linda essa identidade visual. Mas é o que está por trás que constrói essa marca. é a alma disso, né? Exatamente. Então, são as Exato. pessoas, são a inovação, são a tecnologia. E nós profissionais idem. A gente também precisa entender de pessoas, tecnologia, para se posicionar no nosso mercado, seja qual for a nossa área. É. Então, a credibilidade é uma resposta de tudo que está por trás desse nosso E você falou iceberg uma aí. coisa muito importante que me fez lembrar aqui, porque acho que a gente atua em duas áreas que tem muito do achismo, né? Ou
como a gente falou, né, até agora, de pouco conhecimento técnico, acadêmico, Sim, etc., e muito do achismo. Acho que o branding e o marketing, de uma forma geral, eu vivi isso, assim, sem dúvida. qualquer pessoa na empresa vira diretor de marketing. Exatamente. Você não precisa ter formação. Agora, assim, para você virar diretor, sei lá, da área de direito, da área de contabilidade, não tem que ter formação acadêmica nisso? Por que que no marketing? Eu ficava doida com isso nas empresas, Márcia. Não sei se Exato. você É. assim, A assim, por que filha do dono exato, coloca lá é no a departamento filha de do marketing, é dono, é só o fazer um cara que, sei folheto. lá, o cara que bastante gente de administração vai para a área de marketing, porque acho que aí até faz um pouco de sentido, porque a gente vê muito marketing na Exatamente, administração. Eu acho que aí exatamente. faz tudo bem, mas, né? Mas, assim, já cansei de trabalhar com um engenheiro que não entende nada de marketing e vira diretor de marketing. Você fala, gente, aí faz um curso ali, qualquer, né? Exato, Vou fazer um curso ali de marketing digital, e a pessoa acha que sabe montar estratégia, exatamente. As né? pessoas confundem, acham que marketing é propaganda e vendas. Não, isso é uma perninha de Exatamente. propaganda e vendas. Eu preciso Exato. pensar no produto, na inovação, na tecnologia, tudo é É, pensado, nada é. eu sempre falo que o marketing, o profissional de marketing tem que pensar muito, é a resposta, e para ele entregar essa proposta, se ele não tiver toda essa estratégia, todo esse conhecimento, ele não entrega essa proposta de valor. Então é Exato. muito complexo, né? A gente sofre, viu, Márcia? Porque são Mas duas áreas, o mercado de luxo e o branding, que todo mundo tem formação nisso. exatamente. É incrível isso, É né? incrível, não é? Eu tive eu fui dar uma palestra de retail design para o mercado de luxo, Uhum. e aí veio uma empreendedora, nossa, eu preciso de você, né? Falei, que bacana, tá bom, o que você está precisando? Eu estou querendo criar uma marca, mas pegar essa pegada de luxo, mas trabalhar com a classe C. É tipo um toque-toque. Então a pessoa vai lá e monta o seu quarto e fala, sem problema. Aham. Aí, eu criei a marca lá no shopping tal, popular tal. Não vou dar nomes para não. Sim. E aí, tá Aham. bom, que lindo, maravilhoso. Então vamos lá. Aí eu fui lá conhecer tal. Ela criou uma loja, só para resumir, ela criou uma loja, o retail design de uma loja, que não era para classe C e era para Oscar Freire. Tá. Então ela criou uma marca que não passava credibilidade para o público-alvo dela. Sim. Uhum. Porque todos os pontos de contato da marca passa credibilidade, ou Sim, no cartão sim. de visita, ou no uniforme. E aí eu tive que. Ela pagou uma viagem para mim, para ir para a indústria, para bater um papo com todos os diretores, dizendo o seguinte: olha, nós vamos ter que jogar aquela marca fora. Porque aquela marca não está passando credibilidade para o público-alvo dela. Não conversa com. E aí o pessoal, né, lógico que os diretores ficaram nervosos e tal, aí saí de lá, tá, ela veio atrás de mim, ai, me ajuda então a construir essa marca. Eu falei assim, não é o que você quer. Falou, como assim? Você quer uma marca de luxo, você não quer uma marca da classe C. Você sonha com. Então, só que você não tem produtos para Para entregar isso. para esse Para entregar para mercado. esse Então não mercado. adianta. Uhum. Ou você vai criar uma nova indústria que vai Uhum. produzir esse produto e você vai fazer essa marca, ou você não vai passar credibilidade nenhuma e você vai ter sempre o problema de não vender. Mas não é que não tenha mercado, é que você estabeleceu a estratégia errada. Sim, exato. Não, Entendeu? mercado tem para tudo, né? Exatamente. É só como você monta a sua estratégia. Exatamente, né? Exatamente. Então é complicado isso. Bom, Márcia, para a gente caminhar aqui para o finalzinho, uma pergunta acho que é bem importante isso, né? Que o mercado de luxo ele está em constante evolução. Você falou isso logo no começo. É Exato. um mercado que só cresce, né? Tá e assim com números astronômicos, Sim, né? sim. Enfim, faz toda a diferença aí, né? Eu falo, gente, bolsa de valores, né? Enfim, é um mercado muito pesado, né? E como que você acha que as marcas de luxo ainda podem se diferenciar nesse branding, né? Como é que você acha que ainda elas podem inovar? Porque elas são muito inovadoras, Sim, né? sim. Eu acho que a minha paixão pelo mercado de luxo também começou porque em qualquer área que eu trabalhasse, eu me inspirava no mercado de luxo, porque o mercado de luxo, ele tá à frente de tudo sempre, ele é Exato. muito inovador. Como é que você acha que ainda pode surpreender? Só tem um caminho, inovação. Mas não é inovação no sentido de você tem que ter a cultura da inovação. Então você tem que preparar a empresa, as pessoas que trabalham na empresa,
elas têm que elas precisam preparar as pessoas para a inovação. Por exemplo, eu gosto muito da marca Magazine Luiza, a Magalu, que ela traz uma riqueza da inovação, é uma das 50 marcas mais inovadoras do Sim. mundo, porque ela traz isso para dentro da empresa. Então, antes dela levar essa cultura para fora, ela preparou as pessoas que trabalham na empresa para entenderem o que é o digital, e aí, a partir disso, ela entregou essa proposta no valor no mercado. Então, quanto mais essas marcas do luxo investirem na inovação dentro da empresa e preparar as pessoas que estão trabalhando para elas sejam inovadoras, mas aí precisa bancar a brincadeira. Sim. Entendeu? Então, para eu querer que uma pessoa seja inovadora, eu tenho que bancar cursos, eu tenho que bancar curso fora do Brasil. Lembro que eu fui fazer eu fui para a EOI, em Madrid, fazer um curso sobre negócio, para entender o que estava acontecendo de negócios lá na Europa. E também fui fazer aqui na Andrés Bello, no Chile, para entender negócios aqui na América Latina. Tá. Então, uma das coisas que mais se discutiu, olha só que bacana, né? Nos dois caminhos diferentes, mas a parte central era: precisamos criar pessoas que tenham essa mentalidade de inovação. Uma coisa é eu ter a mentalidade de inovação, outra coisa é eu falar que eu sou inovadora. Sim. São duas coisas totalmente Sim. diferentes. Então, eu preciso criar esta cultura, e aí entra a cultura da marca, né? A cultura, porque a marca é uma cultura corporativa, onde todos têm que colocar a marca na frente e todos seguir essa linha em todos os pontos de contato, falarem as mesmas, passar a mesma mensagem. E essa cultura, ela só tem um resultado bacana se a empresa tiver a cultura da inovação enraizada lá dentro da empresa, senão ela não consegue entregar essa proposta. E a gente tem pouca empresa, né? Assim, muito, no Brasil. Eu acho que o mercado de luxo, de novo, ele é muito referência, porque as marcas de luxo, quando a gente fala de marca de luxo de verdade, né? As grandes marcas, elas têm todo um contexto, elas têm toda uma história, elas têm todo, né? Que as pessoas não entendem ali, porque vê o produto final, né? E não vê todo o caminho que essa marca já, né? Como é que criou essa cultura, como é que criou. E que constantemente elas estão visitando esse passado e trazendo de novo para o presente, né? E sabe, são detalhes, são coisas. Retrô, né? Exato. Então, assim, eu vi outro dia, eu fui para Nova York esse ano, e a Louis Vuitton, por exemplo, ela é uma marca que começou vendendo baú, né? E aí, assim, a marca é a maior marca de luxo, né? Da atualidade, enfim, é o que é, vende diversos produtos, enfim. E aí eu achei tão interessante, porque a vitrine ali na Quinta Avenida era uma vitrine que estava com baú desses antigos. Tinham algumas malas novas, né? Assim, uns modelos, né? Mas o que está vendendo na loja recente, mas era um baú desse e tinha uma colagem, um adesivo na vitrine com uma frase do Gaston Louis Vuitton, falando o que ele entendia da criação de um baú, da praticidade para a vida das pessoas naquela época, sabe? E da importância da história de um baú na vida de uma pessoa que te carrega para determinados lugares, que te traz uma lembrança, que nada mais é do que uma caixa onde você traz memória. Um texto, assim, na vitrine. Eu li aquilo e falei, gente, olha isso. Exatamente. Estão trazendo a essência do cara que falou isso em 1800 e tralalá para 2024 numa vitrine. Então, assim, sabe, sempre a conexão com o passado, com a essência da marca. Eu acho que o luxo faz isso muito bem, né? Uma coisa muito importante é ter um profissional na empresa hoje que ele é chave, que é o gestor estratégico de RH. Estratégico. Não é aquele que admite e demite, não. É aquele cara que sabe quem ele vai contratar, quais são as qualidades que essa pessoa tem que estar, essa marca pessoal tem que ter, para poder trazer para dentro da empresa, para ele assumir determinada função. Então, assim, esse profissional hoje, ele é fundamental para uma marca corporativa, porque ele vai entender colocar a pessoa certa no lugar certo. E aí a inovação, ela acontece, e aí você vai ver o que a Louis Vuitton fez, por exemplo, né? Por que surgiu aquilo?
cabeças pensantes discutindo e falar, putz, vamos trazer a nossa essência, vamos trazer lá de, né? Quando eu consigo enxergar isso, consigo entregar isso, é o grande diferencial de uma marca corporativa. Sim, sim. E você só consegue isso com as pessoas. Por isso que o gestor estratégico de RH hoje ele é fundamental para o brand de uma marca. Porque ele contrata a pessoa que vai continuar fomentando Exatamente. isso, né? Às vezes ele vai buscar uma pessoa que está aposentada dentro de casa, que tem 65 anos e vai tirar, vem cá trabalhar. Ele vai entender que aquela pessoa ela é muito importante. E é essa visão que as marcas corporativas precisam ter. Às vezes eu preciso do jovem, eu preciso da pessoa que está lá já, que tem uma visão, conhecimento fantástico. Traz ele para cá, porque o conteúdo dele vai acrescentar essa... Exato. E aí, automaticamente... Montar equipes, exatamente, né, que se diversas, complementam. exatamente. Né? Acho que isso é extremamente importante hoje em dia. Muito e é fundamental. Bom. Muito bom. Bom, gente, foi uma aula, né? Assim, infelizmente, a gente tem que terminar, porque a gente poderia ficar aqui falando horas e horas, porque realmente, assim, é muito importante isso. Eu acho que, sabe, eu fiz questão que você viesse, Márcia, porque você tem esse conhecimento e você fala de verdade coisas que as pessoas ainda não entendem e que faz uma diferença tão grande para as empresas. Sabe, eu acho que se as empresas tivessem, sei lá, 40% da consciência da importância dessas coisas que a gente conversou aqui, acho que as empresas poderiam prosperar muito mais, as pessoas poderiam ser muito mais felizes, esse é um né? ponto Cada um no seu lugar, né? Feliz da maneira certa. Como você falou agora no final, de contratar as pessoas certas, para o lugar certo, eu acho que é a grande diferença. Sei, eu espero poder ainda estar vivo um dia para ver isso realmente acontecer nas empresas, porque acho que aí todo mundo vai estar no lugar certo e feliz. E né? Se não estiver feliz, vai buscar sua felicidade. Exatamente. Por favor. Exatamente. A vida passa muito rápido. Então, vamos eu que diga, fiquei lá 20 anos. Então, né? Vamos viver melhor, vamos curtir melhor isso aqui. Márcia, foi um prazer enorme. Eu que agradeço. Sabe, assim, eu acho que muito importante mesmo essa sua presença aqui, essa sua experiência, né? Esses insights valiosos que você trouxe aqui pra gente, como profissional, como pessoa, né? Que você falou, você se complementa como pessoa. Exatamente. Brilha os seus olhos quando você fala, né? Disso, assim, então é isso que faz diferença. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, vocês que acompanharam, fica aí, segue a gente nas redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas tocadoras de podcast e nos acompanhe que tem mais Luxologia para vocês. Obrigada. Este podcast foi produzido pela Tumpats.